Vamos começar então falando sobre essa briga aí do agro com o MST. Não é exatamente uma briga, né? É uma discussão aí sobre agro e MST. Está aí, ó. Falta pouco para acontecer um problema, diz o Lira. O Lira, inclusive, que deixou vazar aí que talvez o relator seja o Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, um cara muito querido pelo MST, vocês imaginam, né? Estive com o pessoal do MST, disse o Lira, ó, e disse que o agronegócio não tem problema em conviver com a agricultura familiar, assim como os assentados não são inimigos das terras produtivas. Surgiram mais invasões à Embrapa e a terras produtivas de celulose, tá falando daquelas fazendas lá de Suzano que a gente falou aqui. Principalmente em estados onde o governo estadual é aliado do governo federal. Qual é o risco de não darmos um freio nisso logo? Pergunta o nosso querido Arthur Lira. É que a turma do campo está amedrontada, assustada e armada. Para acontecer um problema, falta pouco. Integrantes do governo já refutaram as invasões, mas não houve medidas firmes para impedi-las efetivamente. Então, vai ter CPI do MST. E olha só, gente. Então, você vai ter CPI do MST, você vai ter CPI dos atos antidemocráticos lá do 8 de janeiro, você vai ter arcabouço fiscal para ser votado, você tem a MP 1171, que ainda tem aquele aumento de imposto, a gente vai falar já já, lá no exterior. Vocês sabem, eu já fiz essa imagem antes aqui, ó, é o seguinte, quando acaba a eleição, né, a gente que mexe aqui com o mercado financeiro, é o seguinte, quando acaba a eleição, vocês vão entender bem isso, o presidente eleito ele tem um capital político, que seria como dinheiro no bolso, certo? E ele escolhe o que ele vai fazer, e aquele dinheiro é um tanto de dinheiro, né? Dinheiro fictício, tá, gente? Não é dinheiro de verdade, não deveria ser dinheiro de verdade. E aí ele vai pagando pelas medidas que ele quer que sejam aprovadas, certo? É assim que funciona. O problema é que esse capital político, ele não, né? Ele tem um tanto, ele é finito. Quando tem muita coisa na mesa para o governo decidir, porque, por exemplo, agora tem um projeto de urgência, se não me falha a memória, sobre aquele negócio de equiparação de salário entre homens e mulheres que o Lula voltou a falar lá junto com as centrais sindicais ontem no Dia do Trabalho, né, no Dia do Trabalhador, que dá uma multa pesada para as empresas que, se houver mulheres e homens ocupando a mesma função, os salários devem ser iguais. Isso também tem que ser votado agora, porque vai começar a trancar a pauta. Então, tudo isso é capital político que o governo tem que despender. Quanto mais coisa ao mesmo tempo, amigo, mais caro fica, mais difícil fica, e você tem que abrir mão de algumas coisas. E está ficando difícil, né? O Lira deu uma entrevista no fim de semana no Globo, falando que a articulação do governo na Câmara está bem confusa. Outros líderes partidários também confirmaram isso. Nosso querido Alexandre Padilha, né? Não aquele da música, olha o Padilha, nosso ministro de Relações Institucionais, está com um pouquinho de dificuldade para aumentar a popularidade dele lá no Congresso Nacional, e as coisas estão pesando. Então, prestem atenção, essa semana vai ser uma semana de muita coisa acontecendo. Olha só. E no meio disso tudo, no CPI do MST, o Tarcísio foi lá no AgriShow, participou da Exposebu, na Exposebu, e disse o seguinte, ó: não vamos transigir, nós seremos duros para garantir o direito de propriedade. E aqueles que tentaram transigir no estado de São Paulo estão presos nesse momento. E quem tentar vai ter o mesmo destino. Cana. Tá aí. E não é canavial, viu, gente? Embora aí o interior de São Paulo tenha muito canavial. Entram uma ou duas pessoas e já são retiradas imediatamente, diz o nosso querido Tarcísio. Porque o problema é quando você tem dezenas, centenas de pessoas. Então, a nossa polícia militar está atenta. E o homem do campo aqui vai ficar aplicando seu tempo para produzir e não para vigiar a propriedade. E aí, rapaz, dentro disso tudo, vocês sabem que teve aquele probleminha de convida e desconvida, convida e desconvida. O MST resolveu convidar o Fávaro, que foi desconvidado
pelo agronegócio lá no AgriShow. E aí, é aquele tipo de ajuda que você podia prescindir, né? Sabe aquela coisa, aquele apoio que, poxa, né? Sério, é assim que você vai me ajudar? Diz aí o João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, não nos interessa essa briga do ministro com o agro, mas isso mostra que o agro tem lado, o do bolsonarismo, né? E aí o ministro da Agricultura, então, Carlos Fávaro, deve participar aí da Feira Nacional da Reforma Agrária, que ocorrerá em maio, segundo aí notícias da Folha de São Paulo. E o Bolsonaro, que também está com muito tempo livre, foi passear no AgriShow. Está aí, ó. Foi lá dar um abraço no Tarcísio, esse sim trabalhando. E o Bolsonaro está por aí, ó. Foi lá, fez motociata, subiram em máquinas agrícolas. E o Tarcísio, que o ex-presidente disse que o agro precisa de políticos que não atrapalhem. O Tarcísio diz que não vai transigir com segurança jurídica, né? Vamos proteger a propriedade privada. Não vamos tolerar invasão de terra. Tem essa fala aí, né, João? Minuto, por favor, ele pediu. Falou, um minuto, sua ligação é muito importante para nós. Não tem, pronto. Não vamos tolerar invasão de terra aqui no nosso estado. Aqueles que invadirem terão um destino, como a gente já falou. Cana, amigo, é cana. E aí, Bolsonaro, Tarcísio, lá no AgriShow em Ribeirão Preto, fogos de artifício, todo mundo feliz, o Banco do Brasil, pé da vida, retirou o patrocínio, o Fávaro foi desconvidado, o ministro da Agricultura vai para o MST, e a nossa querida Glaise Hoffmann, o que ela faz? Está aí, dizendo que o agronegócio é prepotente e radical. O MST, que é bonitinho, né? O agronegócio é radical. Que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? Porque vocês sabem, o MST, que é um movimento que promove invasão de propriedade privada, vai ter assento no Conselhão do governo. Deixa eu só repetir, porque talvez vocês não tenham entendido. O MST, que é um movimento que promove invasão de propriedade privada, vai participar do governo. Vocês vão chegar aí à conclusão que vocês quiserem. Eu só precisava falar isso, né? Porque o que eu estou falando é só fato. Não sei se daqui a pouco isso vai ser fake news, né? Por enquanto é fato. E aí diz a nossa querida Glaise Hoffmann, é o maior movimento social organizado no Brasil e, quem sabe, no mundo. Não à toa, né, minha querida? Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa. Coloca comida no prato do povo. Ué? Não entendi. Vou mandar um e-mail para a Glaise para ela explicar para a gente como é que aparece essa comida no prato do povo aí com o MST. Parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor. É assim, gente, ó. Vamos entender as coisas, tá? O que é partidarizar? Né? O agronegócio é partidário do Bolsonaro. Está partidarizando, olha aí. Radicalismo, falta de democracia. O MST é petista. O que é isso? Isso é democracia, não é isso? Também não entendem nada, gente. Tudo aqui eu tenho que desenhar nesse programa. As pessoas têm dificuldade. Bom, além disso tudo, a nossa querida senadora, ex-ministra, e ex-senadora, aliás, né? Não, é senadora. Sem terra são retirados de fazenda da Tereza Cristina. Tá aí, ó. Um pequeno grupo de invasores sem terra tentou ocupar a fazenda da família da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, localizada em Terenos, no Mato Grosso do Sul, a 25 quilômetros de Campo Grande. Eles se retiraram pacificamente após a intervenção da Polícia Militar. Se retiraram. Né? A polícia estava passando por eles, resolveram, não, pode deixar, a gente vai se retirar. Pode ficar tranquilo, viu? É assim, se retiraram.